Kevalam, Baba Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba
Namaskar. Vocês estão me ouvindo? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Parashanti, para quem não me conhece, e vou estar aqui no apoio, né? Se alguém não ouvir ou tiver algum problema, alguma observação, colocar no chat que eu vou ficar de olho. E hoje nós teremos, então, a apresentação com a Lalita. O tema será arte e educação para uma sociedade mais sutil. E eu tive lá em Araruama, fiquei um mês de janeiro lá, conheci alguns trabalhos deles e muito inspirador também. Então, é isso. Tudo certo aí, Lalita? Tudo certo. Então tá bom. A bateria do Namaskar. computador ia acabar, fiquei meio tensa, mas já acertei aqui. Bom, Tá. namaskar a todos. Pode começar. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Todos estão aqui no mesmo objetivo. É uma novidade para mim. Eu, como professora, estar aqui, como a Salma mesmo falou na aula passada, para a gente isso aqui, essa aula online, que é uma novidade. Apesar de eu estar nesse tempo de quarentena, eu sou professora da prefeitura, né, aqui de Araruama, e do estado do Rio de Janeiro. A gente está tendo atividades online, mas eu não botei minha cara ainda. Eu estava só mandando vídeo, estava adiando. Que bom que eu estou estreando aqui com vocês. Tenho feito algumas lives, mas é diferente, né? Essa aula assim é mais profunda. A live a gente faz uma coisa mais descontraída. Tenho cantado bastante Kirtan, né? O Kirtan até me acalmou, que eu estava um pouco nervosa. Enfim, eu preparei essa aula para vocês. Espero que seja bem produtiva, que todos saiam daqui inspirados e felizes. Eu vou começar com um vídeo para inspirar a gente, né, dar esse pontapé inicial. Já começamos com Kirtan, né, que é uma forma aí artística, né, como a Salma mesmo falou, o som, né, primeira forma aí que a gente tem, né, dos nossos sentidos. E aí eu vou pedir o Akash para botar esse vídeo, depois eu vou falar sobre ele, não vou interferir não, vocês vejam, ouçam e depois a gente comenta um pouco sobre esse vídeo, tá bom? Pode botar aí, Akash, por favor. Agradecer aí o Akash também, né, pela força. Oi? Tá, tá, foi. Onlineando, onlineando, onlinear, onlinear, onlineando, onlineando, onlinear, onlinear. Pessoas têm espaço, 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 pessoas têm espaço. Ir a cair, aqui a cair, aqui a cair, aqui a cair, ir a cair, aqui a cair, aqui a cair, aqui a cair, aqui a cair. Pessoas têm espaço, 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 pessoas têm espaço. Ir a cair, aqui a cair, aqui a cair, aqui a cair, aqui
onlineando, 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 onlineando. Pessoas, tempo, espaço, pessoas, tempo, espaço, personas, tempo, espaço, personas, tempo, espaço, pessoas, tempo, espaço, pessoas, tempo, espaço, personas, tempo, espaço, personas, tempo, espaço. Ir a cair, aqui a cair, aqui a cair, aqui a cair, ir a cair, aqui a cair, aqui a cair, aqui a cair, aqui a cair. Onlineando, 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 onlineando. Pessoas, tempo, espaço, pessoas, tempo, espaço, personas, tempo, espaço, personas, tempo, espaço, pessoas, tempo, espaço, pessoas, tempo, espaço, personas, tempo, espaço, personas, tempo, espaço. Ir a cair, aqui a cair, aqui a cair, aqui a cair, ir a cair, aqui a cair, aqui a cair, aqui a cair, aqui a cair. Então, estão me ouvindo bem? Que eu botei o fone aqui. Eu comecei com esse vídeo porque, como eu estava falando aí com vocês, a gente está vivendo, né, uma novidade. E esse vídeo quem fez foi o Guida, né, meu marido, quem me conhece. Ele produziu esse vídeo para o Raua, porque o Dadão está produzindo uns eventos de Raua. E esse vídeo, ele surgiu intuitivamente, né? O nome desse vídeo é Online Ciranda Occupation, né? Que eles colocaram, foi ele junto com Rafael, que é daqui também, que é professor de yoga e tudo, é um artista aqui, amigo nosso. E eu trouxe ele porque vou começar, né, falando da arte. Esse vídeo surgiu intuitivamente no processo de reinvenção, utilizando-se dos meios possíveis no momento em que estamos vivendo. A arte ultrapassa qualquer barreira e se consolida enquanto linguagem. Então, nesse momento agora que a gente está vivendo, né, de quarentena, a gente está... A arte, ela é independente de qualquer coisa, qualquer momento, qualquer meio que a gente tiver. Então, ela nos dá possibilidades. Até eu estava conversando com algumas pessoas e falando assim que a arte ela nos ajuda até a passar por todos os momentos. Porque agora está todo mundo se utilizando dela, todo mundo em casa ouvindo música, lendo livro, até escrevendo, né, poemas, está usando esse tempo para se expressar, independente do espaço que a gente esteja, ela ultrapassa tudo isso. E foi muito legal, porque a gente, até eu postei lá no grupo, a gente fez
uma live falando disso e da arte em si, do Kirtan. E após essa live, muita gente se encorajou à produção. Então, você está mostrando, está envolvendo as pessoas nesse meio artístico, isso encoraja muito. E foi muito legal porque a gente teve muita resposta de pessoas assim, e a gente viu também pessoas postando poemas após esse vídeo, após a live, né, dessa inspiração que as pessoas tiveram. E aí eu trouxe até, anotei aqui uma fala do Dadão, né, o Ramon Sousa, que ele está aí direto, né, ajudando as pessoas nesse momento aí com Kirta, com Rawa. E eu anotei até uma fala numa entrevista que ele fez para uma rádio aqui, que ele falou que, seguindo as palavras de Baba, o papel do artista é fundamental na época mais crítica da sociedade, pois a arte que pode trazer acalento e novas perspectivas de vida. Então, ele falou que Baba, ele falava isso, né? Que a arte, ela acalenta e traz novas perspectivas. E eu tô vendo muito isso agora nesse momento que a gente está passando. Esse acalento que a arte está dando, né? As pessoas estão em casa, elas estão vendo filme, elas estão ouvindo música. Quem é Marg está o tempo todo no Kirtan online. E então é o nosso acalento. Eu tive uma experiência tão legal porque começou a quarentena e aí a gente começou, o Guida começou a se chamar, eu cantar junto com ele aqui nos Kirtas online, e aí a Didi Atira, que está fazendo um Kirta mundial, ela ficou muito cansada depois de meses cantando Kirta, e ela parou. E aí a gente ficou aí uma semana, duas, sem aquele Kirta o tempo todo, e aí baixou a energia. Todo mundo, fiquei até meio deprimida, trancada dentro de casa, todo mundo com esse momento. Eu falei, olha, aí deu um estalo, assim, um dia, uma meditação, eu falei, olha, a gente tem que voltar a cantar Kirta. O Kirta estava segurando, estava deixando a gente feliz, a gente estava ultrapassando qualquer coisa, muito bem. E aí o Kirta automaticamente voltou, né? A gente voltou a cantar Kirta, e eu vi a diferença, assim, que deu quando voltou o Kirta. Então, aí eu achei muito legal isso que o Dadão falou, né? Que Baba falava, né? Se acalenta e novas perspectivas de vida. Isso é muito importante. E eu peguei uma citação aqui também de Baba falando sobre a arte. E Marcos Bucet, até o Akash colocou um texto dele também lá no grupo. Ele é um professor da Universidade da Austrália, e ele fez um artigo sobre os artistas, né, através da fala de Baba. E eu peguei um trecho aqui para trazer para a gente, que ele falava que Baba afirmava que a sede espiritual sempre esteve ligada à genialidade criativa, quer conheçamos ou não. Quanto maior a compreensão dessas entidades transcendentais, maior a compreensão da unidade com a suprema consciência. Quanto maior o sucesso na criação da arte, ele coloca o artista no papel do servidor da sociedade, livre de pressão financeira. Então, ele diz também isso, né, que o artista ele é o que serve à sociedade, ele está ali, né, nessa missão de contribuir para essa sociedade. E esse artigo também fala muito, né, que não é o caso, eu nem vou só pincelar aqui, que o artista tem que estar livre dessa pressão financeira, que o artista, né, a arte, ela é para todos, independente, né, do capitalismo, dessa coisa financeira que envolve a arte. E eu coloquei aqui, né, o Baba, ele, com os Prabhasangitas, né, 5.018 Prabhasangitas, essas canções que ele faz são letras, né, de grande valor poético,
contendo toda a filosofia da marca de forma sutil e agradável. Então, Baba também, ele teve, né, um momento aí, chegou uma hora em que ele compôs essas canções poeticamente, né, de forma muito sutil, envolvendo toda aquela filosofia dele. A Soma, mesmo na semana passada, colocou vários Prabhasangitas aqui, né? Falou muito do Prabhasangita. E ele tinha, né, essa relação dele com o Prabhasangita. E o Prabhasangita é uma forma artística, né? Então, ele teve isso também. E eu trouxe aqui para a gente uma... Então é isso, né? Eu dei uma pincelada aqui, né, das falas de Baba, e o tema né, desse encontro é arte e educação para a sutilização da sociedade. E falando assim, de arte e educação, não sei se alguém conhece, eu trago aqui que é a Ana May Barbosa. A gente estuda muito ela na Faculdade de Arte, porque ela que implementou a arte e educação aqui no Brasil. Ela hoje está com 83 anos. Ela é responsável por... Ela é uma grande militante. Ela segue a teoria, né, de Paulo Freire, essa coisa da arte para todos. Então, ela diz que, né, ela implementa essa arte educação e ela coloca de que a arte é para todos, né, como o Paulo Freire, independente de qualquer coisa. E ela traz ela é responsável por elaborar a abordagem triangular. Ela fala que da importância do conhecer a história, fazer a arte e o saber apreciar uma obra. Então, ela faz, né? E eu achei muito engraçado, a gente vai estudando e ela coloca aqui, chama essa abordagem que ela faz da arte de abordagem triangular. E aí eu depois até anotei aqui, achei na enquadro que eu anotei aqui, que eu achei muito interessante, porque no Pratica a gente tem os dois triângulos, né? O para cima e o para baixo, que é a arte, a educação, né? Na educação neohumanista, ela é uma interface valiosa para que as crianças sigam o ajustamento do campo subjetivo e do campo objetivo, né? Essa relação, né, do campo subjetivo para o campo objetivo. E quando a gente fala disso na educação neohumanista, a Ana May também fala, de uma certa forma, um pouco disso, quando ela fala dessa abordagem triangular. Porque ela fala, aí eu vou falar um pouco, né, do que ela fala, que é o que pensei foi algo em que pudesse ser construído coletivamente. A abordagem é flexível, pode ser feita de várias maneiras. Contextualizar é importante, porque situa a obra no tempo, o aluno entende a época na qual ela foi criada. A arte não vem só de dentro, nós assimilamos o que vemos. A partir daí, somos influenciados de maneira de expressar o mundo. Este é o momento de apreciação artística. E o fazer artístico, que é a hora da criação, e não tem nada a ver com a cópia. O ensino que privilegia a repetição e a cópia acaba sendo esquecida. Cabe ao professor interferir a favor do aluno, né? Então, ela fala isso, né? Ela fala da importância do conhecer, da arte, de apreciar e o fazer. Então, a arte faz com que tenhamos uma relação mais sutil com o mundo material e o que é normalmente de natureza mais densa. Então, ela fala, aí eu até peguei essa fala aqui, porque
a ligação que eu fiz, assim, né, da arte com o neohumanismo, com a filosofia de Baba, é que o neohumanismo, para mim, ele é perfeito. Por quê? Porque ele faz com que o ser se torne mais sutil. A gente hoje vive numa sociedade totalmente densa, né? As pessoas, se você parar para pensar, elas muito, né? A população em geral, ela perde essa sutileza através dos sentidos. Então, se você parar para pensar, a música que elas ouvem, por exemplo, eu fiquei apavorada agora no YouTube, né? A live da Marília Mendonça foi a que bateu o recorde, 3 milhões. Desculpa se alguém gosta, eu estou dando um exemplo, assim. Foram 3 milhões bilhões, sei lá quantos, foi que bateu recorde de audiência, nunca antes, né, no YouTube. Se a gente parar para pensar, a comida que se come, tinha uma menina que trabalhava na casa da minha mãe, que dava faxina, né, lá no espaço e tal. Ela não sentia cheiro devido aos produtos químicos de limpeza. Então, a sociedade está imersa nessa densidade. E a arte, ela vai tal que a arte, ela trabalha o quê? Os sentidos. Ela vai através dos sentidos, você assimila através do sentido. Por que eu botei esse vídeo? Esse vídeo, a gente vai ter a música, então a gente tem o movimento, né, das mãos, a gente tem o visual, né, daquela coisa da tinta, então ela está ali remetendo aos sentidos. E quando ele foi feito, ele foi pensado no on, né, o primeiro som do universo. Então, uma coisa muito sutil. E quando eu... Então, a Ana May, ela, de uma certa forma, claro que ela não chega ao ponto, assim, ela não tinha esse conhecimento do neohumanismo, mas ela faz, né, essa coisa do apreciar. E até anotei aqui, escrevi aqui um pouco, até para a gente conversar um pouco, pensar, que em todos os momentos de nossa vida, a gente procura maneiras de nos expressarmos, inventando algo novo, quando bebês balbuciamos novos sons, quando criança brincamos no mundo da imaginação. No mundo da imaginação, um grande senso de liberdade. Dou sempre exemplo de que pedimos para uma criança... Aí eu até botei aqui, né, que eu, como professora de arte, eu estou o tempo todo na escola, e eu tenho... E é engraçado que eu dou aula para os 3 níveis, né, na área de educação. Eu dou aula para criança, né, a gente teve projeto aqui que eu fiquei 2 anos aqui com as crianças, eu dou aula para o 6º ao 9º ano e dou aula para o ensino médio. Então, eu estou em todos os meios aí de educação, nessa educação básica. E aí a gente vê como que as crianças, como que as coisas vão mudando, né? A Soma estava falando da questão da criatividade, da beleza, do encantamento, e isso vai se acabando conforme vai crescendo. Você vai chegando, quando chega na educação fundamental, no ensino fundamental, até quando eu vejo aqui pelas crianças, quando vão chegando no 2º, 3º ano, vão se acabando, né, as rodinhas de conversa, vão acabando os trabalhos de pintura, vão se acabando a beleza, né, aquela estética toda do belo, do encantamento, aquilo acaba. E aí a gente vê a diferença e como que né, que vai diminuindo dentro das crianças esse senso de liberdade. Se você chegar na educação infantil de uma sala de aula, você pegar pedir para uma criança desenhar, faz um retrato seu.
A criança, na hora, ela vai fazer, ela vai botar o cabelo do jeito que ela vai fazer do jeito que ela é. Mas se você chegar numa sala de aula de ensino fundamental, eles já não fazem mais. Eles perdem essa expressão, né? Devido à competição, aos bullies, né? Eles vão perdendo esse espaço de expressão. E perdendo esse espaço de expressão, então isso prejudica muito. Por isso que a gente está com a sociedade do jeito que está. Porque a gente tem essa necessidade desde do nascer, do estar aqui nesse espaço, essa necessidade de se expressar. Esse espaço de expressão dentro da escola, dentro da educação, ela se perde. Na educação infantil, a gente ainda tem um pouco, né, fora, né, as escolas neohumanistas, porque as escolas neohumanistas é a parte. Mas ainda tem um pouquinho, ainda tem uma rodinha, ainda tem uma música, né? Ainda tem essa arte, essa estética toda aí para as crianças. Mas fora isso se acaba. E a gente tem uma necessidade muito grande. E eu agora, né, estudando, vendo, foi muito bom essa oportunidade dessa aula. E aí eu fui buscando, né, coisas fui estudando, vendo coisas sobre, né, essa arte dentro da educação neohumanista. E a educação neohumanista, ela faz toda a diferença para as crianças, né, dentro da educação, porque ela vai estar trabalhando essa sutileza. Ela vai estar trabalhando todos os nossos sentidos, de todas as formas. A gente vai estar trabalhando através da arte, através das canções, através da rodinha. A gente vai estar trabalhando através da alimentação. A gente sempre fala aqui, eu estudei um pouquinho do Ayurveda e a gente vê que da importância do corpo limpo, né, sutil. E a gente sempre, quando está estudando, a gente fala assim, da importância do corpo estar limpo para que a mente possa absorver, como o intestino, né? Ele absorve os alimentos, ele precisa estar limpo para estar absorvendo os alimentos, e a nossa mente, ela é tudo interligado. Então, nossa mente, ela tem que estar limpa para estar absorvendo todo esse conhecimento, toda, né, essa sabedoria, ela precisa desse corpo limpo. Então, a educação no humanismo, né, quando a gente fala da importância da alimentação, ela vai contribuir com isso, para que a gente possa estar absorvendo, através dos nossos sentidos, esse conhecimento, para a gente poder estar alcançando camadas da mente, né, fora essa primeira, né, que é a intuitiva, a consciente dos sentidos. Então, a gente precisa estar sutilizando para a gente estar alcançando. E eu anotei aqui. Ai, gente, tão ruim ter aula, assim, todo mundo de silêncio. Se quiser falar, pode falar aí também, tá? Tá todo mundo, parece que tá falando sozinha. A gente está te ouvindo, tá ótimo. Tá muito ruim, não tem aquela barulheira da sala de aula. Deixa eu ver, eu quero falar uma coisa muito legal também aqui. Deixa eu ver, já falei isso. A arte nesse sentido, aí eu vou falar, não, a arte na educação, né, humanista, é uma interface valiosa para que a criança consiga ajustar o campo subjetivo e o campo objetivo. Isso aí é fundamental dentro da educação não humanista, né? Essa relação que ela tem com o universo, né? De forma, né? Essa relação que ela tem, que ela faz parte desse todo, esse conhecimento interno, externo. Então, isso aí é
fundamental. A arte faz com que tenhamos uma relação mais sutil com o mundo material, que é normalmente de natureza mais densa. Aí aquilo que eu estava falando, né? Esse mundo objetivo, ela é mais densa. Então, a gente precisa estar se sutilizando para que a gente alcance algo maior. E aí eu falo aqui da devoção, né, que foi bem legal. Vou ler o restante aqui para a gente chegar nessa parte. A arte, nesse sentido, torna-se um caminho para o desenvolvimento psíquico, mental e espiritual dos seres humanos. Dentro de uma perspectiva neomanista, conforme as palavras de Pierre Sarkar, o ser humano alcança a mais elevada devoção utilizando-se de um enfoque subjetivo e um ajustamento objetivo. Discurso de Calcutá, e eu peguei um discurso dele, de 21 de fevereiro de 82. É preciso desdogmatizar o conceito de devoção no Ocidente. Então, devemos lembrar que fomos colonizados principalmente pelo racionalismo europeu e que nos afasta em grande escala de um sentimento devocional e universal. A arte será o canal para a revalorização desse sentimento em nossa sociedade, pois sua grande importância para a educação neohumanista. Então, aqui eu coloquei aqui uma coisa bem legal, que foi o conceito, né, essa coisa da devoção, porque o neohumanismo, o objetivo é alcançar essa devoção. E se você parar para pensar, aí eu coloquei aqui até que a gente traz esse racionalismo europeu, né, que desassocia a gente dessa devoção. E o neohumanismo, ele tem esse objetivo de alcançar essa devoção. Aí eu até coloco aqui o que seria essa devoção. E eu vou ler um pouquinho eu trouxe aqui, né, desse livro aqui de neohumanismo, eu anotei aqui, né, na página 11, depois eu vou passar também isso que eu estou lendo aqui para vocês. Eu não botei em slide aí para a gente poder otimizar o tempo, porque para a gente não perder muito tempo, porque a gente tem pouco tempo. Eu fico preocupada aí para a gente não atrasar muito, não passar da hora. Então, aí eu anotei aqui, peguei na página 11 aqui, o que seria essa devoção. É o sentimento devocional, é o mais valioso tesouro da humanidade. Eu já disse aí no livro de Krishna, né, que a Kátia até colocou lá um pouquinho, né, falando sobre o supraconsciente, né, a cultura, e aí ele fala que, eu já disse, né, em Namami Krishna Sudaram, que Krishna é a joia mais brilhante do coração humano. Esse objetivo de devoção, o mais precioso tesouro da humanidade, deve ser preservado muito cuidadosamente, por ser uma virtude intensa, tão frágil para preservá-lo das arremetidas do materialismo. Deve-se construir uma cerca protetora ao seu redor, assim como põe uma cerca ao redor de uma frágil muda de planta. Mas ainda surge a questão: o que significa esta cerca protetora? Significa uma filosofia ajustada que possa estabelecer a harmonia correta entre o mundo espiritual e o mundo material. Sirva de fonte de inspiração perene para o movimento evolutivo da sociedade. Então, aqui ele fala, né, o que seria essa devoção, né, que ele coloca aqui nesse primeiro capítulo, né, da importância. Aqui nesse primeiro capítulo é muito legal, porque ele fala muita coisa assim, do que seria essa educação neohumanista.
essa relação, né, essa devoção, e a relação que ele faz com esse mundo objetivo e o subjetivo. Então, a gente tem que estar o tempo todo dentro da educação, buscando esse canal, buscando se utilizar, buscando formas artísticas para fazer com que as pessoas, né, as crianças, os alunos possam estar alcançando essa devoção, possam estar alcançando camadas mais sutis, possam estar alcançando formas mais sutis. E eu tive uma experiência muito legal aqui, porque a gente começou aqui a escola há 15 anos atrás. Minha mãe começou um trabalho, ela é professora também, e aí o Dada estava aqui, a gente começou um trabalho de educação. A gente arrumou um espaço e ela começou a fazer um trabalho, e aí eu vim morar aqui em Araroma. Eu tinha saído para fazer faculdade, voltei e a gente começou a fazer um trabalho. Ela fazia um trabalho com as crianças, ela meditava, tinha capoeira, e eu fui para lá cantar para Baçanguita com as crianças e o Globo tocar. Aí a gente fez uma apresentação no teatro, cantando para Baçanguita, e agora, de vez em quando, a gente encontra as crianças aqui e elas... É muito interessante porque a gente estava no meio de uma periferia altamente perigosa e tudo, né? Com todo aquele envolvimento que a gente tem de periferia, e a gente encontra todas elas se encaminharam. Não teve uma criança que fosse para droga, que fosse para o tráfico, e muitas delas até começou a frequentar a igreja. A gente encontra umas que viraram crentes, enfim. Então, aquela sementinha ali, né, com o pouco que a gente fazia com a capoeira, com a canção, com a meditação, as crianças fez uma grande diferença. E nenhuma delas se desencaminharam. E aí a gente parou o trabalho, porque a gente ficou sem espaço aqui. Aí eu fiz outras coisas da minha vida, e quando foi... Aí eu tive 2 filhos, e aí eu sabia que um dia que, se eu colocasse um filho meu numa escola, ia ser um grande problema, porque eu estou dentro do meio escolar, então eu sabia que aquilo ali ia ser um... Eu acho que eu já até fiz o Sanskar aqui para mim. E aí, Ravi, né, meu filho, hoje ele tem 8 anos, ele passou por 8 escolas. E todo mundo apavorado. A tia do meu marido já falava assim: olha, o problema não é ele, não, o problema é você. E eu comecei a ter uma consciência de que o problema realmente era eu, porque eu não aceitava muitas coisas. E eu tenho uma história também escolar não muito boa. Eu fiz a alfa capengando, quando chegou na primeira série eu repeti, e minha mãe, desesperada, ela não sabia mais o que fazer, ela pegou e me botou num conservatório de música e botou para tocar piano. E depois que eu me envolvi ali com a música, com o piano, eu nunca mais dei problema na escola, aquilo se resolveu. Então ela inconscientemente, né, fazendo com que eu me envolvesse com aquela forma artística ali, com a canção, com a música, né, tá no conservatório, aquilo, né, por isso que eu estou falando assim da arte, né, da importância, aquilo mesmo fora de todo aquele contexto. Eu vivi um contexto totalmente diferente do que eu vivo hoje. Minha mãe não tinha toda a consciência que ela tem hoje, e aquilo ali, aquela sutileza ali da música, do conservatório, fez eu transmutar. E aí eu, voltando aqui para Ravi, eu fui botando ele em escola, fui tirando, porque eu não fui me adaptando àquele sistema escolar de educação infantil, e eu fui ficando desesperada. Aí eu fui num retiro aí, em Ananda Kirtana. Quando eu voltei, o Dada dormiu lá em casa, que ele tinha vindo com a gente, o Dada Cidez. E aí eu cheguei para ele e falei assim: olha, Dada, vamos ter que pegar... Aí eu falei assim, eu tive uma ideia, a gente já tinha até ganhado um terreno de uma pessoa que doou um terreno para a gente montar uma escola.
E aí eu fui e falei para ele, olha, vamos usar a Jagt para a gente montar uma escola, não dá mais. E nesse período, o Ravi já estava até na escola pública perto da minha casa e eu morava num local em que próximo tinha um movimento não muito bom. E todas as crianças em Ravi ficavam em casa atirando, só vivia pensando que ia ser policial e arma. E aí foi um problema, eu fiquei desesperada, falei, não, chega, agora vamos montar. E aí eu juntei com os amigos e a gente montou aqui uma escola. E aí foi muito bom. Eu tive a ajuda de várias pessoas, né? A gente está vendo aqui a Soma Triveni, elas todas me ajudaram e eu comecei a... Aí eu também tive a oportunidade de visitar muitas escolas. A Lavane está aqui, eu consegui a Belém, visitei, que foi muito inspiradora para o processo de educação não humanista da gente aqui. A gente visitou lá, eu vi como é que ela trabalhava, achei lindo, toda a parede pintada com aqueles grafismos indígenas, né, contextualizado. Aí Juiz de Fora, eu já conhecia Porto Alegre, toda hora que eu ia lá, eu visitava as escolas. Eu fui a São Paulo visitar para ver como é que era, e aí também um trabalho lindo da Didi. Aí fui assimilando, fui juntando tudo isso. E aqui em casa todo mundo é de área de educação, então foi ajudando, todo mundo vai pensando, né, nas formas de trabalhar, de pedagogia, de arte, enfim. E aí a gente foi juntando, e eu juntei uns amigos meus, todo mundo com filho pequeno, ninguém se adaptava aqui às escolas, e a gente montou uma escola aqui. A gente começou, claro, com toda dificuldade, não é fácil, é bem difícil, é bem tântrico, porque Baba é tântrico, ele não dá nada fácil pronto, sempre ele te dá o ouro e tira o couro, né? Como diz. Então foi uma coisa assim tântrica na minha vida, mas foi muito bom, muito enriquecedor. Todas as crianças lembram de tudo que foi feito, todos os yamas e niyamas, as crianças sempre lembram. Outro dia, Narayan estava aqui escrevendo uma história e aí, do nada, qual vai ser o nome da personagem? Vai ser Sátia. Então, eles carregam isso dentro deles. E eu tive uma experiência, estou falando isso porque... O que a gente fez? A gente começou a trabalhar a arte. Primeira coisa, todo dia tinha desenho livre. Então, eles tinham essa liberdade, todo dia eles desenhavam. E aí eles faziam todo dia aquele desenho livre, eles recortavam, pintavam. Minha irmã é formada em música, então ela ia lá dar aula de música toda semana. E é impressionante que a criança ela absorve fácil, né, rápido. No outro dia, a Glauber tocou uma nota aqui, não era nem sabia qual era, nem eu sabia qual era a nota, assim, tocando, ela disse a nota. Então, aquilo fica guardado dentro deles. Então, essa forma sutil da arte, ela internaliza, ela fica ali guardada. E... obrigada. Outra fala que a Rabi é incrível, a Rabi é mesmo, porque ele vai, tadinha, absorver. Outro dia, a Naene me perguntou o que era contemporâneo. Eles ficam ouvindo aqui as conversas. Eu fiquei até assim, como é que eu vou explicar para uma criança de 6 anos o que é contemporâneo? Eu tentei explicar lá, não sei se ela entendeu, mas eles ficam absorvendo aqui. Ravi é uma coisa. Pensando que toda criança, então, tem que passar por isso, ficar um ano em cada escola. E Ravi é impressionante. Ele já perguntava, ano que vem eu vou ficar aqui? E no meio do ano passado ele saiu, eu tirei também, porque as crianças estavam fazendo bullying, porque é um horror o meio escolar. É um desespero, por isso que a gente fez isso. As crianças falavam que o suco que Narayan levava era água de coelho. E que a comida que não podia levar arroz e feijão, que tinha que levar biscoito. Porque um dia Narayan levou um macarrão, tinha que levar biscoito. Então foi um desespero interno a gente abrir aqui essa escola, porque já não dava mais. A gente vai tomando consciência das coisas e vai ficando mais difícil.
né? Você comer na rua, se alho e cebola é difícil, você não comer carne é difícil, você vai indo, né? Todo esse processo ele vai dificultando a nossa vida. Então, foi no desespero mesmo. E a gente teve que parar aí 2 anos, né? Paramos ano passado, esse ano por conta da pandemia, porque a gente tinha ganhado esse terreno, e o terreno de doação são 3 anos para construir, senão você perde. Então, a gente estava a ponto de perder, mas agora a gente está plantando lá na pandemia, está fazendo outras coisas, está movimentando, eu arrumei material para que a energia possa estar movimentada e que a gente não perca isso. E que Baba deu muita força para a gente continuar esse trabalho aqui, porque ele não morreu, essa flor está plantada e agora é cuidar, é podar, é manter ela. E deixa eu ver meu tempo aqui, eu fico preocupada com o tempo, tá, gente? Já são 5h30, eu nem estendi muito, estou cortando um monte de coisa aqui por conta do tempo. E aí depois eu vou passar aqui para vocês, eu trouxe eu pedi para a Caixa também botar um videozinho, que a gente no final do ano fez um vídeo da escola mostrando um pouquinho do nosso trabalho, né, do ano, como é que foi. E é muito o diferencial também que a gente teve aqui, que eu senti assim, é que, né, até a Soma sempre falava que ela conheceu a professora que ajudou a gente aqui, e ela chegou para a gente e falou assim, o mais importante aqui, né, que ela tem, né, a Areta tinha aqui, era o afeto. Então, o diferencial que faz aí, que eu vejo dentro da educação não humanista é o amor, né, que a professora tem que passar ali, né, que as crianças, elas sentem com todos os sentidos, né, ela não vai só na fala. Eu, quando entro dentro da sala de aula, é impressionante, a gente entra na escola pública, aquela coisa, né, os professores todos tomando Rivotril, e aí eu entro dentro da sala de aula, quando eu entro dentro da sala de aula, eles falam assim, professor, você não vai brigar, você não vai gritar. E aí eu fico parada olhando para a cara deles, esperando eles acalmarem, né? Eu não grito, faço nada, eu fico parada. Eles vão tendo que abaixar ali a vibração deles. E eles ficam perguntando assim, professor, você está falando muito devagar, tá calma, você não vai gritar. Então, eles já estão condicionados a esse sistema, né, de educação. E eu dou muito espaço também para eles se expressarem agora na educação, no ensino médio. Eu estou dando aula de filosofia, né? Porque cortaram a arte dentro da educação, isso aí é uma briga, né? Até tá falando da Ana Meia, ela briga por isso. E agora no ensino médio, né? No ensino no estado aqui, a gente não tem mais arte, é só no 2º ano. Então, eu tive que ir para a filosofia, mas eu aproveito também, né, para conversar muito com eles, né, tentar passar o máximo. E eu fiz um projeto muito lindo com eles ano passado. Eu dei muita aula de yoga. O projeto da escola ano passado foi a autoestima. E foi autoestima, agora eu até esqueci outra coisa que foi. Autoestima e outra coisa. Sei que eu dei aula de yoga, levei minha mãe para dar uma palestra, levei professor de yoga, então eles ficaram o ano inteiro, né, fazendo aula de yoga, e teve o dia da culminância, e aí a gente fez um relaxamento, e muito deles choraram, falaram, eles têm, principalmente quando vai chegando na adolescência, né, nesse período assim do ensino médio, eles têm essa necessidade de um espaço para se expressar. E esse espaço vai se acabando totalmente e fica um vazio, né? Eles perdem isso, e isso é muito ruim. Então, eu procuro dar um espaço para que eles possam estar falando. É difícil porque, como eu estava falando, a gente vive numa sociedade muito grosseira e perde essa sutileza. Então, muito até se incomoda, não gosta, fica irritado, sai, vai embora, porque não querem entrar, né, se ver, né? Eles perdem essa coisa do se olhar, do sentir, de todos os meios. Então, o que eu queria deixar aqui, né, enfatizar bem essa coisa
minha mãe foi visitar um lugar e sempre quando ela vai, ela visita as escolas neohumanistas e ela encontrou uma Didi, acho que era de Malta, se eu não me engano, até anotei aqui para falar para vocês, e a Didi até ela falou que o mais importante na educação neohumanista é a arte. Então, que a arte ela tenha sempre uma prioridade aí para que a gente possa estar se utilizando. E a arte vai estar trabalhando os sentidos, e esses sentidos é o canal para essa devoção, para esse alcance espiritual. E a educação neohumanista, ela tem, né, que a gente estava falando aqui da devoção, a gente tem que chegar a esse estágio aí maior. E outra coisa, hoje a gente estava até conversando que minha mãe estava dando uma aula de yoga, ela falou assim, a única que sabia respirar era a Glauber e o outro lá. Por quê? Porque toca, canta. Porque quem não canta não sabe respirar. E agora ela está fazendo um trabalho de ensinando as pessoas a respirar com baba, né, os 8 segundos, enfim. E aí as pessoas estão voltando a dormir, que agora na pandemia as pessoas estão parando de dormir. E todo mundo fica com insônia, né? O psicológico afetado, e ela está ensinando a respirar. Ela até falou que vai fazer umas lives, depois que vocês tiverem a oportunidade de assistir, vai fazer umas lives para ensinar a pessoa a respirar. Porque aí muitas das pessoas que ela está ensinando a respirar está voltando a dormir. Então, você vê que através da música a gente aprende a respirar, e isso vai ajudar a pessoa a dormir, a acalmar, né? A gente sabe da importância, né, dos pranayamas, da respiração. Então, a arte, ela é esse canal, né? Esse veio, esse caminho para a gente chegar ao objetivo maior. Deixa eu ver, falaram alguma coisa aqui, mas eu não sei se vê o chat aqui, gente, para poder falar. Bom, eu vou fazer assim, eu vou botar o vídeo da escola e depois a gente abre e todo mundo falar, que eu estou desesperada que eu falando sozinha. Ô, Cássia, você pode botar, por favor, o vídeo da escola, e aí a gente, senão eu vou ficar falando aqui, aí vou puxando outro, e a gente perde. Acho que eu vou botar aqui no...
Ai, que lindo. A gente teve aí várias pessoas que apareceram e que contribuíram. Inclusive, tem uma grande contribuidora nossa que se foi agora em janeiro, faleceu. Foi uma grande perda para a gente, ficou muito mal todo mundo, porque ela era psicomotricista, pedagoga há anos, e ela trouxe várias coisas assim, legais para a gente. E antes de, para fechar aqui, que eu esqueci de falar também, gente, foi uma coisa linda assim que aconteceu, que assim a gente, né, Baba, ele nos carrega no colo. E depois disso tudo foi muito lindo, porque Ravi se alfabetizou lá no Florescer e se alfabetizou sem grafismo, não tinha. Não ensinou nada para ele. Ele foi absorvendo tudo ali. E se você pegar, der uma coisa para Ravi ler, é impressionante. Porque ele tem uma leitura, ele lê filme legendado, gente, com 8 anos, é impressionante. E Gobi sempre fala, né, que ele é das letras, agora poema, enfim. E aí ele fala que essa leitura da criança é a leitura de mundo, né? Não é a leitura do grafismo. Então, quando ela se alfabetiza, né? Faz essa leitura de mundo. E Ravi, ele fez essa leitura de mundo, ele sozinho, ele leu no tempo dele, né? E a Soma sempre enfatizava isso, é muito legal a coisa do tempo da leitura. Né? Cada um tem o seu tempo, e aí tem, né? Ela até falou, acho que na última, do corpo, né, do movimento do corpo para preparar para aquela leitura. E dos dentes que caem, da mão que coloca, né, acho que do Waldorf também. E Ravi, ele foi sozinho. E foi muito legal. E as crianças que não estavam nem no tempo, assim, elas foram absorvendo, né? O Gabriel já saiu praticamente alfabetizado, Maitê, que estavam bem menores, mas foram absorvendo aquilo. E sem a gente botar, né, esse grafismo, sem nada disso, eles foram absorvendo aquilo e foi aprendendo ali junto. Então é isso, olha, 5h40 consegui, que eu queria parar aqui 5h40 para poder a gente ter tempo de troca. Abre aí o microfone, pode falar, por favor, não aguento mais falar sozinha. Ah, gente, não posso esquecer a Kimberly estudou comigo na faculdade de arte, a gente se conheceu lá e anos depois a gente se encontrou na Marga. A gente nunca perdeu o vínculo, mas depois a gente se encontrou, assim, ela foi através da irmã dela e aí estamos aí junta. Ela que me trouxe para aqui, inclusive. Eu queria falar que você não está sozinha. Essa sensação de estar falando e ninguém está... Mas é muito estranho. Está todo mundo aqui com você. Que bom, espero que eu tenha contribuído. Aí eu fico um pouco nervosa, ainda mais que é para um monte de professor, né? Uma coisa dá para os alunos, outra coisa para o professor. E online. A Lalita que me levou para a UFRJ, foi a responsável pelo meu salto acadêmico, né? A gente entrou na Bennett juntas e ela passou para a UFRJ, ela, vem, você vai conseguir. Aí me deu todas as dicas possíveis e necessárias, eu estudei bastante e eu passei. E é muito lindo ver o trabalho da escola. Dá para ver que é feito com sinceridade, assim, com entrega, um envolvimento muito legal. Eu conheço várias pessoas que estavam ali, você vê que é um negócio caseiro mesmo, né? Tipo, uma coisa do envolvimento, assim, o processo de vida das pessoas que estão ali, né? Não é um trabalho que você fecha a porta e vai embora. E muito legal. Parabéns pelo projeto que vai continuar, né? Vai ter a segunda geração, assim, né? E a gente ficou órfão esse ano, né? E deu uma baqueada, mas agora a gente está indo, né? O Dado Cidez foi embora depois de 20 anos de trabalho aqui. Mais de 20, né?
e aí a gente continuar. Sem ele aí não é fácil, mas a gente tá se ajustando. Muito de... Falou da sementinha que vocês botaram na comunidade lá e como que anos depois vocês conseguiram ver que, né, o tanto que fez diferença na vida das pessoas, daquelas crianças. E é muito lindo isso. Ver que nosso esforço não é em vão, né? Muito legal. Eu estou ouvindo você com eco. Tem alguma coisa que eu aperto aqui para tirar isso, gente? Kevala, realmente o áudio seu tá um pouco robótico. Ah, mas o seu não tá, é só dela. Deve ser internet. Eu pensei que era só eu que estava ouvindo. Mas dá para ouvir, tá bom. Daqui a pouco você vai ver um bebê, né, chegando aqui. Mas é isso. E aí, gente? Não sei se eu me embolei, se deu para entender. Falem aí. Ludmila, eu tenho algumas perguntas. Sim, se eu puder responder também, ajuda aí quem sabe. Qual é o seu nome espiritual mesmo? Lalita. Lalita, então, namaskar. Namaskar. Lalita, a primeira coisa que eu fiquei assim, realmente intrigado e que eu achei muito interessante é a sua experiência vertical, né? Criança, jovem, adulto, né? Você continua mesmo com a própria escola, você continua dando aula em outras escolas, não é isso? Não, eu dou aula agora na prefeitura, no estado, e estou com a escola lá. E eu me formei também, engraçado, eu me formei de primeira a quarta, né? Fiz ensino normal, mas eu não dei aula. Fui para o banco, e aí do banco eu paguei minha faculdade. Mas isso é muito legal, porque eu vejo, ai, linda, meu Deus, está muito fofa. Até desconcentra. Então, isso está sendo muito legal, porque esse ano que o ano passado, não, tem 2 anos que eu peguei o ensino médio. E aí acabou que eu fui dar aula de filosofia, né, por acaso da vida, né, por a questão de não ter arte, né, eles cortaram a arte do ensino médio. Essa é a briga da Ana May. Quem quiser pesquisar, ela é a fundadora, aqui a mestra, ela está com 83 anos e ela é devota freudiana aí, de Paulo Freire aí. Então ela faz, né, ela briga por isso, porque tiraram. E aí eu tô tendo essa oportunidade de dar aula. Então eu vejo essas três etapas. E é engraçado, tadinho, quando eu chego na sala do 6º ano, que eles falam, é aula de arte, eles, aquilo é a felicidade da vida deles, aquela aula de arte. Imagina a criança de 12 anos, e a Sama falou do ritmo, isso eu apliquei e funciona, né? Quando ela falou o ritmo, né, essa sanfona que a gente tem que fazer, né? E eu fiz isso no Florescer e funciona. E para a Nath também, ele é meio doido assim. E ele fazia assim, quando as crianças estavam muito agitadas, ele botava para pular, até cansar. Aí depois as crianças cansavam, ele botava para relaxar. E foi muito bom, vocês viram ele aí, porque foi um período que ele veio para cá, Paraná, passou uns 6 meses, né, após a separação dele, e aí foi legal porque ele trabalhou um tempo com a gente aqui também, e a gente aproveitou ele aqui. Então, isso funciona, isso é muito bom. E quando eu chego lá no 6º ano, aquelas crianças de 11 anos, tudo pequeno, doida para desenhar, para pintar, e não tem espaço para eles sentados ali. Eu sempre falo com meus... Eu tenho pena deles, eu nunca exijo, gente. Quando eu chego ali, eu falo assim, gente, imagina ficar de 7 da manhã a meio-dia sentado naquela cadeira. Eles não se mexem, porque nem tem espaço. Isso é um absurdo. Agora, Lalita, então, você acabou respondendo a minha pergunta, eu não tinha terminado, mas você acabou respondendo, Desculpa. porque você falou de 12 anos, né? 12 anos, eu lembro, eu tenho uma clara lembrança, estava numa escola particular boa, ninguém gostava da aula de artes. Por isso que eu tô achando que a sua provavelmente é fora da curva. Porque, assim, você até queria que se você... Eu sei que não é muito bom a gente se comparar e tal, mas você não pergunta para os outros professores de arte, porque, assim, eu imagino que é o que você falou no começo, né?
o interesse pela arte vai diminuindo com o tempo, né? É meio que natural na primeira idade, mas chega na adolescência vai diminuindo. Então, você me falar que conseguiu despertar o interesse dos seus alunos, me mostra que você não está no normal, eu acho. Não, mas tadinha, porque eu deixo uma coisa, não sei o que eu faço lá, porque eles ficam muito sem espaço, aquela coisa que eu estava dando, da rodinha, da expressão. Olha, eu tenho relatos, Araruama, eu tenho uma pessoa, né? Eu digo que eu estou Araruama à toa. Muitas vezes eu tinha vontade de ir embora daqui, desesperada, teve ano de eu fazer, de arrumar até apartamento longe daqui. Tem uma conhecida minha mãe que fez uma tese de mestrado falando das escolas de Araruama, principalmente particulares, falando assim o grande problema, porque assim, a gente tem onde eu fiz a curso de formação de professores, e é lá que todas se formam. E dali saem todos os professores para todas as escolas. E aquela formação ali é muito precária, muito deficiente, e aí dali vão todas as professoras. E aí a gente vê essa aí, apareceu outrazinha aí, que lindinho. É ele, nem tô vendo direito quem que é. Então a gente vê a deficiência que tem, né? Ela fez isso, e é um horror, gente, um horror. Por isso que eu botei Ravi em outras escolas, eu não aguentava, passava mal. E essa falta de interesse é porque não se ajusta. É o que a gente está falando agora, a gente está se ajustando. Por que eu botei aquele vídeo? Aquilo ali foi uma produção artística com os recursos que a gente tem agora nesse momento, né? Que é o vídeo. Então, um fez gravou o vídeo num lugar, o outro gravou a música e o outro juntou a música com o vídeo. Então, com os recursos. E né, a gente saiu desse quadrado aqui que a gente está, né, da nossa casa, e expandiu, né, produziu fora daqui, né, e fez com que isso caminhasse aí. Então, a gente tem que ter esse ajustamento. Não acontece, né? Não é à toa que a gente agora está em casa, não sei o que vai dar depois que a gente voltar, se vai voltar esse ano. E aí é muito interessante também, né? Agora você está falando isso, as mães, eu tenho encontrado várias mães, vocês têm que ganhar tanto, vocês têm que ser muito valorizadas, porque estão todos em casa desesperados. Eu viro e falo, olha, são 30 que não querem, e a gente tem que fazer querer, né? E é difícil, tem que trazer um interesse para eles, né? Deixar eles... Então, a gente está num processo educacional bem tântrico mesmo, porque uma escola neohumanista é o sonho, mas a gente tem toda uma realidade. Eu tento inserir um pouco cada um. E quando eles falam de mim, né, dessa coisa de parar, de não ficar gritando, não ficar... Porque o que fez o diferencial também lá no Florescer que eu via era que todos estavam inseridos nesse caminho espiritual. A alimentação, a professora Areta, ela tinha um caminho espiritual, né, que ela era do Daime, então ela acreditava, né, nessa força maior, né, em Deus, enfim. Independente do guru, né, do mestre, mas você tem que ter essa devoção que eu estava falando, então ela tinha essa devoção. Ela era vegetariana e ela era super amorosa. Então, esses 3 aspectos aí que fez toda a diferença para que as coisas fluíssem. E a gente teve uma experiência também maravilhosa. A gente tinha que ter gravado o depoimento do pai do Dudu. Dudu era uma criança de síndrome de Down que chegou lá na escola igual, Deus que me perdoe, tá falando, igual um bicho. Ele não sabia se comportar, ele não sabia, ele brigava com a gente, as primeiras semanas, a gente segurava ele no muque, entendeu? Para ele poder, porque na escola que ele estava há anos, ele fazia o que ele queria. E aí ele chegou num processo, a mãe tirou porque ele já estava passando da hora de se alfabetizar, e ele não sabia fazer nada, porque ele ia para a escola, ficava solto, ele deixava solto, fazia o que queria. E aí a gente fez toda uma educação, e no final, Dudu era outra criança. O pai fez um depoimento lindo, todo mundo se emocionou, né? E aí foi até, ele acabou saindo, né? A gente teve que parar por causa da obra, a gente tinha que botar toda a energia da obra.
E a gente também teve um problema complicado com ele, que ele começou a entrar na puberdade. Ele começou com 12 anos, e aí ele começou a ficar meio excitado, e aí a gente tinha criança pequena, então a gente ficou meio tenso, assim, né? Mas Dudu, todos amavam Dudu, e toda vez que via uma criança com síndrome de Down, qualquer coisa, ele, igual a Dudu, igual a Dudu. Então eles aprenderam, e Dudu era amado. E não tinha diferença, pelo contrário, era o amigo preferido, e o Dudu, ele se transmutou pelo amor daquelas crianças, porque ele nunca tinha visto isso na vida dele, e ele se tornou uma criança hiper amorosa, toda aquela agressividade, aquilo acabou. Então foi uma experiência muito linda. E aí, né, eu tô falando isso tudo, e a gente botava, se vocês verem aquele vídeo, tá pintando, tá metendo pé, tá na planta, tá cantando, tá? E a arte tava ali o tempo todo, que era o que a gente sabia fazer também, só fazer de arte, Glauber, Carol, todo mundo ali na área de arte. Então a gente foi que foi. Tá, gente, aí. Tô falando demais. Falar assim, que coisa linda que você está contando, que coisa inspiradora, que experiência tão verdadeira, assim. Você vivenciou essa coisa da arte, né? De como a arte transformou todo o seu processo de aprendizado. Nossa, é muito inspirador. Eu acho que você tem que passar isso em outros espaços, não só nesse nosso grupo aqui. Falar como vocês criaram a escola, como é que isso aconteceu. Todo esse processo, acho que pode ajudar muito. Tem muitas pessoas muito inspiradas para começar algum trabalho, né, de educação em vários lugares do Brasil. Então, seria tão legal se você pudesse passar isso, sabe, com tanta alegria, com tanta amorosidade que nem você está fazendo aqui para a gente. Eu acho que seria muito legal. Queria, então, assim, te dar fazer um convite geral. Então, por exemplo, se eu souber de algum lugar, eu vou certamente pedir para que te convidem para você fazer isso, tá bom, querida? Tá bom, tô serviço de baba aí. E uma outra coisa que eu queria falar, você falou do Pranave aí, eu sou uma fã do Pranave, não sei se todos conhecem o Pranave, e eu fiz o curso de yoga com crianças dele, é maravilhoso. E ele fez ele deu uma aula de yoga a meu pedido aqui no Retiro, porque ele é meio resistente, engraçado. Ele é professor de yoga, mas é que ele trabalha tanto no Retiro, fazendo tantas coisas. Eu falei, pelo amor de Deus, eu quase ajoelhei para ele pedir para ele dar uma aula. Yoga com crianças naquele retiro. Gente, estava lotado o salão aqui de Porto Alegre, né, aquele salão onde a gente faz a maioria das atividades. As pessoas, assim, ovacionaram para a nave, no final. Mas aí eu vou chamar a atenção. O que ele fez na aula? Ele usou a imaginação de cada um. Ele cantou, né? Então teve todo esse envolvimento artístico. Tudo. Ele usa muito a música, né? Ele toca. Tem uma musiquinha, coisa mais linda, que eu não sei se você que fez, quem que fez. Ele disse que uma irmã dele fez, não me lembro. Aquela 3 palavrinhas. Essa daqui da escola. Foi a professora de yoga daqui. Gente, eu chorava no final da aula dele, assim, compulsivamente. E aí eu queria convidar vocês, porque amanhã a gente está fazendo aqui em Porto Alegre, amanhã tem muitas atividades, que é o Dia Internacional do Yoga, né? Em todo o Brasil vai ter muita coisa coincidindo, mas enfim. Acho que tem tudo a ver com o que você falou, com o que a gente está estudando, enfim, compartilhando aqui. Ele vai dar uma aula de yoga, então a gente vai fazer várias lives no Instagram do Ananda Marga Poa. Durante todo o dia, eu vou fazer uma live sobre automassagem, que é uma coisa que as pessoas não dão muita importância. Eu assim, sinto que as pessoas meio que passam batido um pouco pela automassagem, é uma prática muito importante depois das asanas, né? Às 5 horas. Mas o Pranave vai dar uma aula às 10 horas de yoga com crianças. Então, estão todos muito convidados para vocês vivenciarem o que é a aula de Pranave e o que é yoga, assim, para a gente que é adulto, nós crianças grandes, né? Como é que a gente sente essa prática? Então, é muito lindo, muito inspirador, tá bom? Eu vou precisar sair agora, porque eu estou nessa vibe de programação. Estou viciada em Dharma Chakra às 18 horas, daqui a pouco vai começar lá em Pontal do Sul, também estão todos convidados, com o Dada Gyanananda, que vai estar coordenando. Então, um beijo bem grande, agradeço muito, Lalita, agradeço todos, assim, que estão
super assim motivados esse grupo, colocando coisas incríveis, a Caixa, todo mundo. E vamos juntos, gente, a gente precisa espalhar isso. Essa arte, essa essência da filosofia neo-humanista, educação neo-humanista de Baba, né? Muito lindo. Tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada, namaskar. 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 A gente tem Namaskar. 3 minutos para terminar. E não sei, tem mais pergunta? A Lalita vai tocar Kita. Queria agradecer você pela disponibilidade e por nos inspirar aí. E, nossa, é muito bom. Principalmente, eu também tive experiência com adolescentes. E eu acho que a arte é muito importante porque é uma coisa que se cria sem propósito, né? Não tem propósito na arte. Então, acaba se conectando muito com a essência, assim, né? A expressão de cada um. E isso é muito importante para os adolescentes, né? Que vão perdendo esse contato. Então, eu fiquei bem inspirada, assim, em pensar possibilidades aí para trazer para a criançada, para os adolescentes, né? Mas que são crianças para a gente. E Eles aí, são resistentes, é um desafio sim, maior. sim. Mas eles vão se adaptando também, né? Não, sim, e eles fazem o próprio movimento aqui em Araruama, é muito lindo aí, o pessoal lá que eu falo do CIEP, eles têm um dia, até fui lá prestigiá-los, eles têm uma roda de rima toda quinta-feira na praça, agora não está tendo, né, devido à pandemia, mas toda quinta-feira eles se juntam na praça e fazem batalha de rima, né, de rap. E então eles, né, a gente tem essa necessidade aí e de se expressar de alguma forma. E independente dos medos, tudo, eles no próprio lá no juntinho, eles se juntam lá entre eles e fazem isso. E É é uma coisa muito que legal. motiva, né, os adolescentes. Eles ficam motivados quando eles fazem algo artístico, assim. É muito legal mesmo. E é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa?